Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Se inscrevam no canal. Se você não for meu aluno, dê um like, compartilhe os nossos vídeos e também se inscreva no canal. A nossa aula de hoje, certo? A gente vai falar sobre dilatação térmicas dos sólidos e líquidos. Sou o professor Edson, professor de Física, certo? Muito bem. A gente terá algumas aulas de eletrônica também no nosso canal, eletrônica, e diversas partes práticas da área da engenharia, certo? Ok? Muito bem. Eu vou iniciar aqui a apresentação do slide, certo? E a gente vai falar sobre a dilatação térmica dos sólidos e líquidos. Então, a gente vai estudar a parte da dilatação da matéria condensada, no caso, que são sólidos e líquidos. A gente vai estudar a parte linear da dilatação térmica, onde a gente considera o comprimento, por exemplo, na engenharia de um trilho de trem, né? Nós temos a dilatação linear que ocorre numa dimensão, certo? E existem essas pequenas juntas aqui de dilatação térmica, certo? Essas juntas de dilatação térmicas, elas servem justamente... Tem que desativar aqui o som, certo? Ela serve justamente a dilatação térmica, a parte de engenharia, para que a gente venha construir juntas de dilatação térmica e impedir que esse trilho de trem venha empenar, certo? Porque todo material ele se dilata, certo? Devido a um modelo atômico, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. Simuladores FET, né? Nós temos simulações aqui para que você venha observar, né? Eu vou na parte da física, que é o que me interessa. Eu vou tentar encontrar alguma coisa aqui que venha me mostrar a dilatação térmica, estados da matéria. Pena que não tem aqui sobre dilatação térmica, mas eu já vou mostrar para vocês como que funciona. Deixa eu escolher um aqui, ó. Eu vou dar uma espiada nesse sobre interações atômicas. Isso aqui vai ensinar sobre a lei de Coulomb. Ó, eu vou conseguir mostrar bem a dilatação térmica justamente com os estados da matéria, ó, certo? Que a gente tem alguns tipos, né, de simuladores. Eu vou abrir esse aqui dos estados da matéria. Aqui a gente vai ter um leve entendimento, né, sobre como funciona o estado da matéria, né? Olha só, eu tenho aqui, no caso, né, eu tenho um material, um estado sólido. Aqui seria um gás monoatômico, a matéria está aqui condensada no estado sólido, ok? Como que ocorre a dilatação térmica? Se eu aquecer, ó, a vibração molecular ela aumenta entre as moléculas e ela requer daí um espaço maior
esse material sólido ele começa a se dilatar, ó. Vendo que aumentou de volume, ó. Conforme, pode observar aqui, ó, conforme eu aumento a temperatura, o material ele aumenta o volume e começa a passar para o estado líquido. Ó, aqui já está indo para o estado líquido, estava no sólido. E se eu continuar, vai dilatar, dilatar até que passe do estado líquido. Ó, aqui está no estado líquido. Ó, está fundindo, ó, o líquido. E gasoso. Então posso dilatar o gás também. E a gente percebe que a temperatura aumenta e a pressão também aumenta. Olha lá, ó. O ponteiro da pressão vai aumentando. Então todo material ele vai sofrer dilatações. Geralmente os materiais a maioria deles, né, quando eu esfrio ele, quando eu tiro o calor dele, ele se condensa e vai diminuindo de volume. Diminui de volume, vai para o estado líquido, diminui de volume, vai para o estado sólido, e se eu ir diminuindo a temperatura, ele vai ficando cada vez mais rígido, mais sólido, se encolhendo mais porque os espaços diminuem. Mas isso não ocorre com todos os materiais. Por exemplo, a água tem uma dilatação anômala, certo? Ó, eu vou retirar calor aqui, ó. A água começa a ir para o estado líquido. Ó. Temperatura vai baixando. Ó, tá no estado líquido, algumas moléculas no estado gasoso. E ela começa a se solidificar, ó. Certo? Ó, perceba que conforme eu vou esfriando, né, tirando o calor da água, né, ela vai... Vamos ver se aqui eu consigo chegar, ó. Ela vai aumentando o volume dela. Ela fica com espaços abertos aqui, formando cristais, né, de forma hexagonal, certo? Isso faz com que a água tenha uma dilatação anômala. Ou seja, se eu tivesse aqui um gráfico, né, da água, da dilatação da água, a água ela é mais densa 4 graus Celsius no estado líquido. É a maior densidade da água. E é justamente isso que faz com que o gelo venha flutuar. O gelo é menos denso do que a água no estado líquido, ó. Por isso que o gelo acaba flutuando, ó. Que a gente está vendo os pontos, né? Sólido, líquido e gasoso. A gente está no estado líquido, ó, certo? Voltando aqui para os nossos slides, né? Olha só. Então é isso que a gente tem que considerar. O engenheiro ele vai ter que considerar o comprimento desse fio, a variação de temperatura máxima que ele possa imaginar, e considerar uma boa dilatação térmica com folga aqui. Isso aqui é feito um espaço, o trilho tem um espaço vazio e aqui a junta de dilatação térmica, para que o trilho venha trabalhar conforme esse trilho aumenta, e se não tiver espaço para dilatação, vai empenar, vai começar a se curvar todo esse trilho aqui, e o trem pode descarrinhar, né? Depende de como for a dilatação em ambos os lados. Então aqui eu tenho um exemplo da dilatação térmica linear, certo? O que seria dilatação térmica linear? Eu tenho um material sólido, onde eu vou considerar somente o comprimento. L é o comprimento do fio, L inicial do fio, L0 ou Li, certo? E o L, quando ele não tem o L0, que é só o L, é o comprimento final, que é a soma do comprimento inicial mais a variação de comprimento aqui, ó. ΔL é o tanto que aumentou quando eu aqueci, certo? Qual é a equação que eu venho utilizar, né? A variação de comprimento, que é esse pedacinho aqui, ela vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa.
vezes a variação da temperatura ΔT. Ok? Sempre o ΔL é a variação do comprimento final menos o comprimento inicial, LF menos LI. Certo? Ó. Isso é a variação de comprimento. O LI final menos o L inicial. Olha só. Aqui dá para entender na figura porque que é tirado o ΔL, né? A diferença entre o total menos o inicial dá só o pedacinho que é o ΔL. Certo? Então a gente vai utilizar essa equação aqui, ó. Certo? Essa equação aqui nós vamos utilizar. Com esta equação a gente resolve tudo, então a gente não precisa dessa equação aqui. Essa aqui é para calcular o L inicial, o L final, com o L inicial, certo? Mas o L final é só eu calcular o ΔL e somar com o L inicial, por isso que surgiu essa equação aqui, certo? Sempre que eu forneço calor numa barra de comprimento inicial, ela vai aumentar um pedaço que vai dilatar, dando um L final, certo? Aí que está a função das juntas de dilatação térmica no trilho do trem. A dilatação térmica linear, né? Como que acontece, né? Ó, a gente utiliza esta equação e aqui eu tenho para vocês cada nome, né, de cada letra, de cada incógnita desta função matemática, dessa equação. Ou seja, a variação de comprimento, né, o ΔL, é a dilatação linear, a variação linear, certo? Tanto que dilatou. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, ele geralmente está inscrito em notação científica, porque ele é um valor bem pequeno. L0 o comprimento inicial e ΔT a variação de temperatura. Aqui nós temos um pequeno erro, tá? Certo? Ó, aqui seria T maiúsculo, não pode usar T minúsculo, certo? É uma falha aqui da imagem que eu peguei, certo? Isso é um erro grave. T minúsculo é tempo. A gente tem que usar aqui, ó, ΔT maiúsculo, ok? Corrigindo para que vocês não errem. Não copia o T minúsculo, coloca um T maiúsculo aqui. Então, nós vamos fazer um pequeno exemplo aqui, ó. No continente europeu, né, uma linha férrea, né, da ordem de 500 km de extensão, tem sua temperatura variando em menos 10 graus Celsius, ou seja, ó, no inverno e até 30 graus Celsius no verão. Ok? Ó, de 30 a menos 10. Esse é o ΔT, ó, no verão. O coeficiente de dilatação linear do material que é feito o trilho é de 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Tá vendo que é uma notação científica bem pequena, um valor bem pequeno, é 0,00001. 0, com 4 zeros e mais o 1, certo? Muito bem, então nós temos que resolver isso aqui, né? Vamos utilizar a equação e vamos retirar os dados daqui. Ó, foi transformado, né, os 600 quilômetros em 600 mil metros, certo? Porque o coeficiente, para facilitar que vai dar um valor, nós vamos achar ele em metro. Poderia deixar em quilômetros e teríamos a resposta em quilômetros. Só que aqui está em metros, então nós precisamos da resposta em metros. Ó. Sofrem a sua extensão em metros igual a uma das alternativas. Ok? O ΔL é os 600 mil metros. Eu poderia botar aqui 600 mil metros ou transformar em notação científica. Como que eu transformo isso aqui em notação científica? Ó, eu vou colocar o 6 vezes o 10 e vou contar quantos zeros eu acrescentei até onde eu coloquei a vírgula no 6. Eu coloquei 6, vezes 10 alguma coisa, certo? Olha quantos zeros eu acrescentei. 1, 2, 3, 4, 5.
Então, é 6 vezes a base 10 na 5. Ó. Eu encolhi 5 casas decimais esse número aqui. Então, meu expoente é 5. Certo? Fica mais fácil trabalhar em notação científica. Pode deixar assim? Pode, sem problemas nenhum. Tá? Muito bem. 6 vezes 10 na 5, vezes o coeficiente, que é 10 na menos 5, eles vão se cancelar. 10 na 5 positivo, com 10 na 5 negativo, dá 10 na 0. 10 na 0 é 1. Então, na verdade, isso aqui se cancela. Ó. Certo? Ó, acaba 10 na 0 é 1, então só sobra o 6. Ok? Notação científica. Okay? Deem uma visualização sobre notações científicas se tiverem dúvidas, tá? Lembra que eu falei no primeiro ano que a gente ia precisar de notação científica no segundo ano, ok? É só manter a base 10 e somar o expoente. 10 na 0 eles viram 1, se cancela. Então sobrou 6, certo? E agora nós vamos ver qual que foi a variação de temperatura. Né? O ΔT é a temperatura final menos inicial. A final é 30 no verão e a inicial menos 10 no inverno, certo? Como é na fórmula o ΔT é a temperatura final menos a inicial, menos com menos irá mais. Por isso que eu tenho 30 mais 10, certo? Regra matemática. Então vai dar 40. 6 vezes 40, certo? Ó, 6 vezes 40, 240 metros. A resposta é a letra E, 240 metros. A gente vai finalizar por aqui, certo? E eu vou gravar em partes esta aula.